Oi, gente, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, que está aí do outro lado da nossa telinha. Gente, hoje eu trouxe umas curiosidades muito interessantes, né? São curiosidades que me fizeram ir buscar mais a fundo na palavra, entender a palavra na verdade, e eu queria compartilhar com você, para que o nosso estudo ele fique um estudo bem assim, como que eu posso falar para vocês detalhado, né? Para que a gente compreenda algumas coisas que tem na Bíblia. Tudo bem? Mas antes disso, vamos orar? Lembrando, se você puder fechar os olhos, amém. Se você não puder, amém também. Tudo bem? Então vamos lá. Paizinho querido, graça te dou por essa tarde, Pai. O Senhor tem sido testemunha das dificuldades que estou tendo ao gravar esses vídeos, Pai. Porque sei que através deles, Senhor, irá alcançar corações. Irá alcançar, meu Deus, pessoas que realmente têm sede de Ti, Pai, assim como eu tenho, Senhor. E é por isso que nesse momento, Pai, clamo a Tua presença, clamo a presença do Espírito Santo aqui, neste quarto onde me encontro gravando esse vídeo. Clamo pela Tua presença no quarto onde a minha bebê está dormindo. Clamo a Tua presença para cada pessoa que está atrás dessa telinha aí, meu Deus, assistindo a esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa me usar como um vaso, Senhor, para transbordar o Teu conhecimento para outras pessoas. É em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que clamo isso. Amém. Amém, gente. Amém, 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 amém. Ó, bora lá. Eu fico ouvindo pregações, né, no culto, aí vai da pregação de onde você está assistindo, tá? Pode ser na igreja católica também, na missa. E me surgiu algumas curiosidades. Por exemplo, o pessoal fala Jacó, 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 e aquilo ali foi me dando uma curiosidade. Quem é Jacó, gente? Jacó, que Jacó? Eu não lembro de ter aprendido sobre Jacó. Eu tô falando de mim, tá? Se é o seu caso, ótimo. Aí o povo fala de um povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho. Eu falo, povo de Israel? Mas que hora que Israel entra nesse conceito? Meu Deus, Israel que é uma cidade, é o país de Israel? E aí, vocês acreditam que eu descobri que as duas histórias estão juntinhas? Jacó é Israel? E na verdade Israel não é uma cidade, nem um país, é uma descendência. E isso que eu vou contar para você agora. Porque eu fico assim, lisonjeada com cada detalhe que eu aprendo sobre a palavra do Senhor, né? E não tem coisa melhor do que compartilhar algo tão maravilhoso, tá bom? Mas para isso, vamos aprender quem é Jacó junto comigo? Eu fiz umas anotações aqui para me ajudar e para mim não pular nada, tá bom? Vamos lá. Quem é Jacó? Abraão, todo mundo conhece a historinha de Abraão, né? Abraão, Sará, que depois vira Sara, né? Eles tiveram um filho, que é o filho da promessa, que é o Isaac. Tudo bem até aí? Isaac, por sua vez, casou-se e teve dois filhos. Tudo bem? Um dos filhos de Isaac era o Esaú, que era o filho mais velho, e o outro filho era Jacó. Ó, Jacó aí, prestou atenção? Tudo bem. Isaac, prestes a morrer, vai dar sua bênção, passar a bênção que ele recebeu de Abraão para o seu filho. No contexto da Bíblia, fala que Isaac amava muito, ia passar a bênção para Esaú, tudo bem? Mas que ele ia dar sua bênção para o filho Esaú. Só que, no entanto, gente, a mãe de Jacó, a esposa de Isaac, vendo isso, preparou Jacó para que Jacó tomasse a bênção no lugar do irmão. Ou seja, foi roubada a bênção de Esaú para Jacó. Tudo bem até aí? Ok. Mas aí esse contexto veio falar um pouco no meu coração, né? Porque lá na frente a gente vai ver tanta coisa que aconteceu sobre a vida de Jacó, que eu me pergunto, será que Jacó realmente roubou a bênção do irmão? Será que essa bênção não era já para Jacó realmente? E pelo fato de Esaú ser um dos filhos, seu filho mais velho, né? Esaú tá ali sempre cuidando do pai, o pai resolveu passar essa bênção para Esaú. Então aí fica aí para vocês, ó. Se você acha que o seu pai ou a sua mãe, ele ama mais seu irmão mais velho, seu irmão mais novo e te desmenospreza, não tô falando aqui para você roubar nada não, tudo bem? Eu tô falando aqui para você o seguinte, se Deus tem a bênção para você, não importa quem seja o preferido dentro da sua casa, dentro da sua parentela. Deus, ele manda a bênção para você, não importa da maneira que ela venha, ela vem.
Tudo bem? Então, ótimo. Então, já aprendemos, né? Só que assim, gente, Deus, ele é um Deus de justiça, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Então, assim, no momento em que Jacó, ele rouba a bênção do irmão, ele tem que fugir. Ou seja, já não é legal. Ele foge dali, da presença do pai dele, da mãe dele, principalmente do irmão, porque ele tem medo do que o irmão dele iria fazer com ele, né? E aí ele acaba indo para uma cidade, né, um pouco mais distante. Eu não vou entrar muito nesse contexto. Lá ele se apaixona por uma moça chamada Raquel e ele fica trabalhando para o pai dessa moça, que é também descendente lá da sua família e tudo. E aí quando o pai da moça fala, ó, trabalhe para mim 7 anos, durante 7 anos você trabalhando, eu te dou a mão de Raquel em casamento. Passou-se os 7 anos, Jacó vai cobrar, né, o casamento que foi prometido ele com a amada dele. E o sogro dele, gente, vai lá e faz o quê? Engana Jacó. Coloca Jacó para casar com a filha mais velha, Lia, que pelo contexto bíblico não era tão bonita e tão atraente quanto Raquel. Tudo bem? Então, assim, aqui vocês entendem que Jacó lá atrás enganou o pai dele, aqui ele foi enganado. Então, a gente tem que ter cuidado também. Porque se Deus tem uma bênção na nossa vida, vamos fazer tudo certinho? Né? Porque ela vai vir. Ela vem, não precisa a gente antecipar as coisas, a bênção vem. Resumindo-se aí, né? Jacó teve que trabalhar depois, ele ficou muito chateado com o sogro dele, né? Isso aí vocês vão encontrar tudo em Gênesis, o que eu tô falando pra vocês. Ele fica muito chateado com o sogro dele, porém, ele fala com o sogro, mas eu quero casar com Raquel, eu sou casado com Lia, mas eu quero casar com Raquel. E aí o sogro fala, trabalhe mais 7 anos que eu te dou a mão de Raquel. E ele fez, ele trabalhou mais 7 anos, ou seja, durante 14 anos, esse homem foi trabalhar pro seu sogro para conseguir a mão da sua amada Raquel. Tudo bem? No contexto aí, num todo, Lia teve 6 filhos, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe das esposas de Jacó, porque eu pretendo fazer outro vídeo mais detalhado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lia teve 6 filhos, entre eles tem um que chama Dan. Dan. Guarda esse nome porque ele vai estar no próximo vídeo aí que eu vou contar para vocês, tá? Então, Lia teve 6 filhos, Bila, sua serva, teve 2 filhos de Jacó, né? Raquel, sua amada, até então aqui no contexto que eu vou ler para vocês, ela teve um filho, mas depois ela vai ter 2, são 2 filhos também de Raquel, sua amada, e um dos filhos de Raquel, quem que é, a gente? José. Esse mesmo, José, que a gente ouve tantas histórias lindas sobre José. Então ele é o filho amado, né, de Raquel e de Jacó aqui. Tudo bem? Beleza. E teve um momento em que Raquel não teve mais filhos, então a serva dela também teve outros 2 filhos de Jacó. Então vamos somar aí. 6 de Lia, 6 da serva de Lia, 6 da serva de Raquel. Desculpa. 6 de Lia, desculpa, gente. 6 da serva de Lia. 2 da serva de Lia, eita glória. 8. Mais 2 da serva de Raquel. 10. Mais 2 de Raquel, 12. E aí, né, a historinha vai falar que Jacó teve 12 filhos. Tudo bem até aí? Um pouquinho confuso, né? Mas vai esclarecendo, vai esclarecendo. É só para vocês entenderem. Então, é isso, para vocês entenderem, onde eu vou entrar aqui agora, o que eu quero falar para vocês sobre Israel. Gente, só para vocês entenderem, né? Então, beleza. Jacó tava lá com os filhos dele, com a mulher dele, já tava feliz. Mas ele não queria mais viver ali debaixo dos olhares do sogro dele. Ele queria ter as coisas dele, ele queria voltar para a terra dele, para a terra lá do pai dele, a terra da mãe dele, né? Quem aí mora longe dos seus pais como eu, minha família é toda da Bahia, a gente fica louco, né? Querendo voltar para a nossa terra. Então não era diferente com Jacó, tudo bem? Só que a diferença é que Jacó tinha, né, uma briga com seu irmão, ele tinha receio com seu irmão. E aí o contexto vai dizer um pouquinho ali que lá por Gênesis 30, mais ou menos, vocês vão encontrar essa passagem, né, falando que Jacó, ele pega a família dele e ele quer voltar a todo custo, mas aí vai ter uma briga com o sogro, até que eles fazem as pazes, ele com o sogro deixa ele ir, tudo bem? Nesse deixa ele ir, ele fala pro sogro, ó, vou pegar aqui o que me pertence. E quando Jacó se depara, ele estava assim, extremamente riquíssimo. É isso que eu falo assim do contexto, né? Que Jacó se tornou um homem muito rico. Então Deus já tinha um olhar por Jacó.
Tudo bem? Independente dele ter roubado a bênção do irmão, ele já era, Deus já tinha um olhar por ele, tá? Beleza, Jacó saiu, imagina Jacó saindo com suas duas esposas, porque ele é casado com duas, mas ele teve filho com as servas das suas esposas, que naquela época era normal, tá, gente? Hoje em dia não, hoje é bigamia, mas naquela época era normal. Então, Jacó pega as esposas, pega as servas das suas esposas, os seus 12 filhos, e ele sai, porque antigamente não tinha transporte como tem hoje. Então, ele sai assim andando, né? Pelas estradas afora em direção e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, quando eu chegar lá, será que Esaú vai querer me matar? Mas eu queria tanto voltar para a terra do meu pai, levar minha parentela para lá, e vai indo, vai indo, vai indo. Aí tem um pedacinho na Bíblia, né, que em um determinado momento, quando ele está chegando próximo da cidade, ele chama os servos dele e divide, né? Fala, ó, você vai mais à frente, com tanto. Se você encontrar Esaú na frente, fala que o servo dele, Jacó, tá vindo atrás e que esses presentes que você tá levando é tudo para ele. E isso era gado, gente, era ovelhas, muita coisa que Jacó tinha, né? Que em 14 anos ele conseguiu. Aí o outro servo, ele falou, você vai aqui mais pro meio, né? Se você encontrar Esaú. O que ele queria com isso, gente? Ir acalmando o coração de Esaú. Tá entendendo? E aí ele fala pra Lia, pra Raquel, ficar mais atrás com ele e com seus filhos. Ou seja, ele mandou os seus servos tudo à frente e eles ficaram mais para trás, tudo bem? Então, nesse ficar para trás, né, eles dormiam na estrada, um certo dia, agora que vai entrar no Gênesis 32, eu vou fazer a leitura para vocês. Vamos lá, Gênesis, capítulo 32, está do versículo, a partir do versículo 16 até o desculpa. Gênesis, capítulo 32, isso mesmo. Eu vou ler o versículo 24 e depois eu vou ler o 30, tudo bem? É porque senão vai ficar muito longo aqui para vocês. Vamos lá. Ficando ele só, quem que ficou só, gente? Jacó, acabei de falar para vocês. E lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junto da coxa de Jacó na luta com o homem. Aqui só pra vocês entenderem, peraí, tá? Deixa eu tentar explicar isso aqui pra vocês. Quando Jacó manda o povo dele romper na frente, ele fica atrás com a família. Aí chega um certo momento de noite, de madrugada, que Jacó vê um homem passando e ele gruda esse homem. Te lembrou alguma coisa? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Conhece esse louvor? Então Jacó gruda aquele homem ali e ele tá nítido que aquele homem é homem de Deus. E gruda o homem e fala, não sai, não sai, não sai, não sai, e fica lutando com esse homem. Até que em um determinado momento, esse homem vê que Jacó não vai largar dele. Não vai largar. E o que ele faz? Ele fere a coxa de Jacó. Ele só trisca na coxa de Jacó. Tchuc. Pronto. Ali já foi uma dor imensa para Jacó. Para Jacó largar ele. É isso aí que tá dizendo aqui, ó. Vendo este que não podia com ele, ou seja, o homem vendo que Jacó não ia largar ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Tudo bem? Aí lá mais pra frente, vai ter assim, ó, no versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e na minha vida foi salva. Gente, perdão. Não, perdão. Eu preciso ler aqui um contexto inteiro para vocês, tudo bem? Esse texto eu vou ter que ler inteiro, tá? Só voltando lá, vou voltar desde o início aqui para vocês poderem compreender. Ó, ficando ele só, Jacó ficou só, né, como eu disse, lutava com ele um homem, até o romper do dia, ou seja, Jacó começou a lutar com ele à noite, tudo bem? Vendo o anjo que Jacó não ia largar ele, ele fere a coxa de Jacó, para Jacó poder soltá-lo, tá? Imagina aí, Jacó grudado nesse anjo. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ou seja, Jacó falou, não, eu tô aqui ferido, machucado, mas enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te deixar ir. Tamanha fé desse homem, né, gente? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? O anjo perguntou, né, para Jacó, como te chamas?
Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Presta atenção. Já não mais lhe chamará Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, novamente o homem: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Quem era esse homem? O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor que eu expliquei para vocês? Deus. O nosso lindo Deus, o nosso maravilhoso Deus. Ele se faz anjo para aparecer para nós. Nasceu ali o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Porque, né, o anjo machucou a coxa dele, ele ficou mancando. Por isso, os filhos de Israel... Aqui é um detalhe que eu achei interessante, eu quero compartilhar para vocês. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gente, vocês entenderam agora? Quem é o povo de Israel? Então vamos lá, quando perguntar para vocês quem é o povo de Israel, são os descendentes de Jacó. Tudo bem? Quando Jacó resolve voltar para a sua terra, ele encontra o anjo do Senhor. Ele gruda no anjo do Senhor, ele não larga o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, vendo o temor daquele homem, o abençoa e fala: Jacó, a partir de hoje não mais se chamarás Jacó, mas sim Israel. Toda a sua descendência, todos que nascerem depois de ti será o povo de Israel e não mais o povo de Jacó. Então fica aí mais esse aprendizado para vocês que eu gostei bastante. Então todo aquele povo que Moisés atravessa o Mar Vermelho, que José salva, que Davi também, gente, nada mais é que a descendência de Jacó. Tudo bem? Olha, que Papai do Céu te abençoe. Que Papai do Céu te proteja e te guarde de todo o mal. Tenha uma semana linda, abençoada, protegida por Deus. Tenha uma manhã, uma tarde, uma noite, não importa a hora que você vai ver esse vídeo, repleta da presença do Pai. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!